Está escrito em Provérbios 16, versículo 16, o seguinte: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Meu irmão, minha irmã, vivemos em uma cultura que valoriza a posse, o acúmulo, o poder e o prestígio. As manchetes do mundo giram em torno de fortunas, heranças, imóveis, ações e cifras bilionárias. É muito comum medir o valor de uma pessoa pela marca de suas roupas, pela altura de seus prédios ou pela espessura da sua carteira. No entanto, a sabedoria divina nos confronta com uma escala completamente diferente de valores. O livro de Provérbios, escrito por Salomão, sob a inspiração do Espírito Santo, nos diz que quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Essa comparação não é meramente poética ou simbólica. Não. Ela é uma revelação profunda, muito profunda. Existe uma riqueza que transcende o material, uma preciosidade invisível aos olhos naturais, mas que são indispensável para a alma. Essa riqueza chama-se sabedoria. Não qualquer tipo de sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que tem origem no temor do Senhor. Quando Salomão escreveu essas palavras, ele não falava de algo, digamos, teórico. Ele mesmo foi agraciado com a oportunidade de pedir a Deus o que ele bem quisesse: poder, fama, riquezas. Entretanto, Salomão escolheu sabedoria. E Deus ficou tão feliz com aquela escolha e o atendeu não somente o atendeu, como o honrou acima de todos os reis da terra em entendimento e em discernimento. E ao pedir sabedoria, em vez de ouro, Salomão demonstrou que compreendia que a sabedoria, sendo uma virtude espiritual, é o caminho para uma vida verdadeiramente próspera. Uma vida plena, uma vida reta diante de Deus. Sabedoria não é apenas acúmulo de conhecimento, como muitas pessoas assim imaginam. Não é mero saber intelectual ou habilidade retórica. Sabedoria é a capacidade de enxergar a vida pela lente de Deus. É compreender o valor das coisas eternas. É discernir o certo do errado, o bom do melhor, o urgente do importante. A sabedoria nos protege de decisões destrutivas. A sabedoria também nos guia por veredas de justiça e nos ajuda a viver com equilíbrio em meio ao caos. Pois é, ao lado da sabedoria, Provérbios nos apresenta outro tesouro: a prudência. A prudência. Mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Diz esse texto bíblico. A prudência é a sabedoria aplicada ao dia a dia, nas nossas ações. É o cuidado com as escolhas. É a sensatez diante das emoções. É a paciência nas provações. É a moderação nas palavras e atitudes. A pessoa prudente é como um construtor sábio da parábola de Jesus.
aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E Jesus fala que quando os rios vieram, os ventos e as chuvas, ela permaneceu firme. É interessante que o texto nos convida a adquirir sabedoria e prudência. Esses tesouros não caem automaticamente sobre ninguém. Eles precisam ser buscados. A palavra adquirir sugere esforço, decisão, perseverança. Em outras palavras, o caminho da sabedoria não é o caminho da facilidade, mas o caminho da recompensa eterna. Jesus disse em Mateus 6, versículos 19 a 21, não acumulem para vós tesouros na terra. Tesouros estes onde a traça e a ferrugem corroem. Mas acumulem para vocês tesouros no céu. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A sabedoria que vem de Deus é um desses tesouros celestiais. Ela não pode ser corroída, ela não pode ser roubada. Ela tem valor eterno, porque alinha o nosso coração ao coração de Deus. Sabedoria não se mede por títulos acadêmicos ou por experiências vividas. Ela é fruto do temor do Senhor. Como nos ensina Provérbios 1:7, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos a Deus, não com medo paralisante, mas com reverência, com respeito, com humildade e com confiança, o nosso coração se abre para aprender. E Deus, como um Pai amoroso que é, se alegra em nos ensinar. Na prática, isso significa que a pessoa sábia é aquela que consulta a Deus antes de agir. É aquela pessoa que pondera tudo quanto for fazer e compartilha com Deus antes de realizar. É aquela pessoa que considera as consequências, que sabe esperar o tempo de Deus, que valoriza o conselho dos justos, que busca discernir a verdade, mesmo quando ela é dura. É alguém que reconhece que suas próprias impressões podem falhar, mas que a palavra de Deus é infalível. E é exatamente por isso que a Bíblia diz que essa sabedoria vale mais do que o ouro. Não é assim? Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Porque o ouro pode comprar coisas, mas não pode comprar paz. O ouro pode financiar projetos, mas não pode trazer discernimento. O ouro pode impressionar os homens, mas não tem poder de impressionar o trono de Deus. Enquanto isso, a sabedoria, mesmo em um coração humilde e desconhecido, anônimo diante dos homens, é altamente valorizado e apreciado pelo céu. Como está escrito em Provérbios 3, versículos 13 a 15, feliz é o homem que acha sabedoria, pois a sua mercadoria é melhor do que a prata, e o seu lucro é melhor do que o ouro fino. Olha, a busca pela sabedoria e pela prudência deve ser prioridade em nossa caminhada cristã. Nós devemos desejar mais sabedoria do que sucesso, mais prudência do que prestígio. E o mais belo é que Deus promete nos conceder sabedoria quando a buscamos com fé. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus nos assegura: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele a ninguém censura,
Ele dá liberalmente e ser-lhe-á concedida. Que promessa gloriosa, não é mesmo? Pois é, Deus não se recusa a dar sabedoria a quem a pede com sinceridade, com humildade. Não importa a sua idade, não importa o seu passado, não importa o seu grau de instrução, não. A sabedoria está disponível para todos quantos humildemente dobram os seus joelhos e dizem: Senhor, ensina-me a ver como tu vês. Mostra-me o teu caminho. Guia-me em tuas veredas. Esse é o clamor do coração sábio. E quando nós vivemos com sabedoria, o nosso testemunho se torna luz. A prudência de nossas palavras tem o poder de cura. O discernimento de nossas atitudes edifica, eleva. A serenidade diante dos conflitos inspira. A paz em meio à crise atrai. As pessoas ao nosso redor não verão apenas as nossas ações, verão em nós o reflexo do caráter de Cristo. Nos tornamos esse espelho que reflete a luz do caráter do Senhor. Olha, a sabedoria é um dos traços mais marcantes de Jesus. Mesmo ainda jovem, aos 12 anos, ele já surpreendia mestres com o seu entendimento. Durante todo o seu ministério, Jesus nunca foi apressado, nunca falou em vão, nunca tomou uma decisão sem discernimento, sem antes buscar a orientação do alto, sem antes falar com o Pai. Ele é a personificação da sabedoria divina. E se nós somos chamados a ser como Ele, então devemos buscar a sabedoria com zelo e com reverência. Sabedoria e prudência, apontados aqui por Salomão, também nos guardam das armadilhas do mundo. Sim, em uma época em que opiniões são gritadas, decisões são impulsivas e a verdade é relativizada, o povo de Deus precisa brilhar pela sobriedade, pela prudência, pela paz, pelo equilíbrio. Não há maior testemunho do que uma vida que exala a sabedoria que vem do alto. Uma vida pura, pacífica, moderada, cheia de misericórdia e de bons frutos, conforme a Bíblia nos fala em Tiago 3,17. Ao final, toda a riqueza material se esgota, casas desmoronam, carros envelhecem, moedas desvalorizam, empresas colapsam. Mas quem construiu a sua vida sobre a rocha da sabedoria permanecerá firme. Os ventos soprarão, as chuvas cairão, os ventos baterão com ímpeto e ela não cairá. Porque essa é a riqueza que nem o tempo, nem a crise, nem o inimigo pode destruir. Que o nosso coração deseje essa riqueza com mais fervor do que qualquer outra coisa na vida. E que cada decisão nossa seja regada de sabedoria. Cada palavra seja temperada com o sal da prudência. Que cada passo dado seja com discernimento e, acima de tudo, que a beleza da sabedoria de Deus seja revelada através da nossa vida, seja vista em nós, não para a nossa glória, não, mas para que o mundo saiba que pertencemos ao Senhor. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.